Capítulo 465, Escritório Central, 7. Doyle estava sentado na sala de controle do castelo flutuante, Laputa, revisando os relatórios que chegavam dos vários andares da torre. Conseguimos assumir o controle do 11º andar. Os 3 clãs que governavam o 24º andar fizeram um juramento para nos servir. Houve 2 perdas no nosso lado e 241 deles assumimos o controle do 48º andar. Encontramos com sucesso todos os espiões de outros clãs fora da torre. A sugestão do líder do clã de usar a patrulha noturna para expor os espiões foi bastante útil. Obrigado, pessoal, Doyle respondeu. O castelo da beldade demoníaca, a cavalaria da ilusão, o trono de ferro e as crianças da floresta eram conhecidos por serem os mais fortes entre as organizações afiliadas de Artia. Eles também eram reconhecidos por sua lealdade ao Rei Sombrio e sua vontade de servi-lo nas linhas de frente durante a batalha. Eles tinham ficado famosos como as 4 asas negras. Antes de Yonvou desaparecer por motivos pessoais, essas 4 forças já tinham começado a executar as ordens de eliminar os restos da Terra do Sangue, Elohim e do exército demoníaco e assumir o controle dos outros clãs abaixo do 50º andar. Graças a isso, os andares inferiores e as áreas fora da torre agora tinham se tornado territórios de Artia. Rebeldes que se recusavam a reconhecer e a ceder diante da autoridade de Artia fugiram para os andares superiores. O resto aceitou a vida dentro dessa nova ordem. Por causa desse desenvolvimento, o 52º andar tinha se tornado um novo campo de batalha entre as forças de Artia e aqueles que se opunham a eles. Artia estava atualmente no processo de reorganizar suas forças para esmagar essa barreira, preparando-se para atacar e avançar rapidamente para os andares acima. Ao mesmo tempo, os membros de elite de Artia estavam se concentrando em subir os andares, algo que tinha deixado de lado por um tempo. Em algum ponto, eles teriam que confrontar e derrotar o dragão branco no 76º andar. Com esses planos em andamento, Doyle estava encarregado de supervisionar esses assuntos no lugar de Yonvou. Yung, posso perguntar por que você é tão obcecado em dominar todos? Parece que você quer criar um sistema que é ainda mais seguro do que o dos 8 clãs. Antes de Yonvou ir para o 51º andar, Doyle se convenceu com sua curiosidade a perguntar por que Yonvou estava tão motivado em dominar os outros clãs e reconstruir uma nova ordem. No momento, os outros o viam somente como uma coisa, um tirano. No passado, Yonvou era visto como outro jogador de elite nascido com qualidades valorizadas pela torre. Mas conforme avançava pelos andares e escapava das garras da morte uma vez após a outra, ele pareceu se tornar mais vingativo. Ele parecia obcecado com engolir a torre inteira, como se isso fosse compensação pelo que deviam a ele. Parecia que ele estava tentando se tornar o próximo desafiante de todos assim como a Rainha do Verão foi no passado. Mas pelo que Doyle sabia de Yonvou, ele não tinha muita sede por poder ou honra. Ele se vingou daqueles que estavam envolvidos na morte injusta de seu irmão mais novo, punindo aqueles que ignoraram a situação dele. Era por isso que Doyle achava que Yonvou teria ficado satisfeito depois de reviver as lendas do Asas Celestiais e Artia. Porém, os planos que Yonvou colocou em ação eram bastante diferentes do que Doyle esperava. Doyle, sim. Eu pensei em uma coisa em um dia desses: o quê? Enquanto essa torre existir, a guerra nunca vai acabar. Mesmo depois de completar a minha vingança, o maior inimigo vai continuar existindo. E quem seria esse inimigo? A torre. Doyle ficou sem palavras. Eu planejo destruir a torre algum dia. Mas para fazer isso, eu preciso reunir mais fé. Doyle não sabia o que Yonvou estava pensando. Ele só conseguiu adivinhar que Yonvou tinha um plano que se estendia tanto para o futuro que Doyle nem conseguia imaginar. Os seguidores de Yonvou também sabiam lá no fundo que o que quer que Yonvou estivesse planejando não os machucaria. Mesmo que seja algo que nos machuque, se for a vontade de um Deus, então eu, como um apóstolo desse Deus, devo observar e realizar a vontade dele. Apóstolos eram pessoas que agiam em nome da vontade de seu Deus. Eram eles que lideravam os crentes para que as palavras do Deus fossem espalhadas pelo mundo.
Artea logo se tornaria uma congregação fiel de Yonvou e Doili seria a ligação entre eles e seu Deus. Portanto, ele nunca poderia duvidar ou questionar a vontade do Deus. Pela primeira vez na vida, Doili conseguiu escolher por conta própria, então ele o estava servindo com todo o seu coração. Além disso, esse momento da história sendo feita era extraordinário. 5 dias a partir de agora, assim que a restauração do 51º andar terminar, vamos construir uma base lá. Já que vai ser um posto avançado para as nossas forças, cada clã, incluindo as Asas Negras, deve enviar seus membros de elite e rankers para erguer a base. Eu confio nas crianças da floresta para garantirem o fluxo de suprimentos, Doili disse, transmitindo as ordens de Yonvou. Sim, senhor, Doili se recostou na cadeira com os olhos meio fechados enquanto pensava em respostas. O trabalho sem fim era desgastante, mas ele sabia que ficaria ainda mais ocupado durante a verdadeira campanha para a conquista. Doili queria fechar os olhos só por um momento. Atrás dele, o fantasma da Rainha do Verão olhou por cima de seu ombro antes de se virar e desaparecer. O silêncio tomou conta de Laputa. chefe, enquanto Shemikal caminha por um túnel, um de seus fiéis subordinados, Sudo, o chamou depois de observar sua expressão por um tempo. Sudo era o líder do grupo que tinha desafiado Yonvou. O quê? Shemikal perguntou. Assim que viu o olhar penetrante de Shemikal, Sudo automaticamente se endireitou. Aqueles olhos pertenciam a um assassino que havia matado centenas de jogadores sem nem pensar duas vezes. Eram olhos que fariam qualquer um sentir um calafrio na espinha. Qualquer pessoa que desafiasse aquele olhar seria eliminada, teria a cabeça arrancada ou transformada em uma mancha de vermelho por cima das pedras lágrimas de sangue. Sudo também sentiu uma frieza descendo pelas costas. Mas tenho mais medo dele do que do capitão Sudo. Se lembrou dos olhos ardentes e obstinados de Yonvou. Seu medo de Shemikal desapareceu. Se Shemikal era uma besta feroz, Yonvou parecia mais com um fantasma. Um fantasma que se movia silenciosamente, mas devorava suas vítimas completamente sem misericórdia. Yonvou possuía algo intangível que afetava o coração das pessoas. Yonvou fazia-se lembrar do Rei Marcial, outro jogador de elite que entrou na torre décadas atrás e chocou a ordem estabelecida. Shemikal, que era o mais forte dos prisioneiros na caverna, tinha sofrido a pior surra do Rei Marcial. No fim, Shemikal acabou se submetendo aos domínios do professor e do estudante. Não era surpresa ele estar de mau humor. Mas enquanto observava os olhos imprevisíveis de Shemikal, Sudo hesitou em falar, mesmo sentindo que precisava transmitir as opiniões de seus subordinados. Ele lançou um olhar para Alfling Mary, mas ela o ignorou como se não tivesse visto ou não se importasse em reconhecer o olhar de Sudo. Merda de garota faz tudo. Sudo murmurou por baixo de sua respiração, jurando chutar a bunda dela se tivesse a chance. Fala logo. Shemikal gritou, fazendo Sudo voltar ao mundo real. Não deveríamos usar as pedras lágrimas de sangue? Sudo conseguiu gaguejar. Pedras lágrimas de sangue? Shemikal repetiu com um pouco de loucura brilhando em seus olhos. Sudo assentiu vigorosamente. Se o deixarmos continuar agindo como quer, vai surgir desentendimentos entre os nossos irmãos. Antes disso acontecer, não deveríamos dar uma lição nele na frente de todo mundo. A loucura selvagem de Shemikal parecia ter se acalmado um pouco. Ele contemplou por um momento e disse, você sabe o que significa usar as pedras lágrimas de sangue, não é? Eu sei não sabe, Shemikal disse em voz baixa. Senhor, eu sei, Sudo respondeu com confiança. Ele já tinha começado a falar o que tinha em mente, então sua voz ficou mais forte. A adamantine, que podia aumentar o poder mágico a um ponto monstruoso, era feita de pedras lágrimas de sangue, que só podiam ser encontradas na caverna de Anek. Isso era parte do motivo para vários prisioneiros decidirem continuar ali apesar de terem terminado suas sentenças. Contanto que completassem a cota diária, eles poderiam ficar com qualquer minério extra.
Se conseguissem coletar uma grande quantidade, eles teriam uma enorme vantagem quando voltassem para a torre, já que teriam materiais o suficiente para criar artefatos de alto nível. Era por esse motivo que Sudo, Mary e Chemical foram ordenados por seus superiores para continuarem na caverna de Anek. Eles receberam 2 ordens: coletar o máximo de pedras lágrimas de sangue possível e encontrar a essência de sangue escondida em algum lugar dentro da caverna. Mas mesmo que o escritório central ignorasse o fato de que eles estavam coletando as pedras para uso pessoal, eles nunca permitiriam que alguém levasse a essência de sangue. Então, nessas últimas décadas, o grupo agiu em segredo para reunir irmãos na busca pela essência de sangue. No momento, eles tinham uma boa ideia da localização da essência: o coração da caverna. Por causa das profundezas não exploradas da caverna, até mesmo o escritório central não sabia que perigos existiam lá. A única coisa que faltava para eles fazerem era encontrar um caminho que levasse até o coração da caverna, mas o discípulo do rei marcial tinha aparecido de repente. Será que isso era alguma coincidência? Eles não achavam que qualquer informação sobre suas atividades tivesse vazado, mas o escritório central poderia ter percebido algo. Qualquer que fosse o motivo, a aparição do discípulo tinha criado um grande obstáculo em seus planos. A vigilância pesada de Tarnek e dos outros cabeças de ponte significava que seus movimentos estavam sendo limitados. Além disso, os irmãos que recrutaram não estavam unidos com ideias similares, eles só se importavam em conseguir parte das pedras lágrimas de sangue que encontravam e a essência de sangue. Se Chemical perdesse sua autoridade, era bem provável que a hierarquia e as alianças fossem destruídas. Alguns já estavam extremamente agitados, então para manter os irmãos unidos e voltar a se concentrar nas buscas, eles não tinham outra escolha a não ser subjugar essa variável inesperada o mais rápido possível. Felizmente, havia um modo a usar as pedras lágrimas de sangue. Eles já tinham descoberto como as pedras podiam ser usadas para contornar as limitações do sistema em seus poderes e recuperar suas habilidades como rankers. A caverna estava tão cheia de pedras que era quase impossível não se deparar com uma. Se usassem tudo o que tinham, o escritório central definitivamente descobrira seus planos. Mas se controlassem o uso das pedras lágrimas de sangue, eles conseguiriam evitar a vigilância do escritório central. Na verdade, eles até testaram isso várias vezes. Ainda assim, se quisessem desafiar Yonvoo, eles teriam que assumir um risco enorme. Isso pode até se tornar uma revolta, Sudo pensou. Vocês também têm a mesma opinião? Chemical perguntou enquanto olhava para os outros irmãos. Já que ele sabia o que Sudo sabia, ele entendeu as intenções e o que Sudo queria dizer. Todos assentiram com expressões sérias. Tudo bem, vou pensar nisso. Dentro de um dia, eu dou uma resposta. Obrigado por considerar as nossas opiniões. Preciso organizar os meus pensamentos. Deixe a Mary e leve os outros. Sudo lançou um olhar para a garota Alfling. Chemical sempre consultava Alfling quando se tratava de tomar decisões importantes em relação aos movimentos da Irmandade. Chemical provavelmente confiava na competência única que os Alflings possuíam. As raças inferiores tendiam a desenvolver traços assim para sobreviver. Quando só sobraram Chemical e Alfling Mary, Chemical se ajoelhou de repente, batendo a cabeça no chão. Sangue espirrou de sua testa ferida. Suas ações repentinas não combinavam em nada com a imagem e prestígio associados ao carrasco das areias quentes. Seus olhos selvagens e ferozes se suavizaram como os de uma ovelha inocente. Se alguém que conhecesse Chemical ou se seus irmãos vissem essa cena, eles ficariam perplexos. Como se estivesse acostumada com esse comportamento, Mary se sentou de pernas cruzadas em uma pedra próxima. Ela não parecia mais amedrontada e respeitosa em relação a seus irmãos. Ao invés disso, a imponência e linguagem corporal de uma líder estavam aparentes em suas ações. Sinto muito. Não se preocupe, não é sempre que as coisas dão certo o tempo todo. Não foi erro seu. Quem teria imaginado que o discípulo daquele maldito rei marcial apareceria?
Até os superiores não esperavam por isso. Chemical comandava os movimentos da Irmandade na caverna de Yanek, mas era Alfling Mary que era a encarregada de monitorá-los e avaliá-los. Ele sabia que a reputação dela uma vez alcançou as estrelas e que ela era um ser antigo. Chemical não conseguia nem adivinhar sua verdadeira identidade. A única coisa que era certa era que se ela quisesse que acontecesse, vários, se não todos, prisioneiros e guardas morreriam nesse lugar. O que devo fazer? Lembre-se de como o rei Marcial manchou nosso nome e prestígio muito tempo atrás. Quando Mary se lembrou dos eventos daquele dia, ela ficou furiosa. Todos os planos que eles prepararam tinham se tornado inúteis graças à destruição do rei Marcial, algo que ele fazia sempre que estava aborrecido. Sua tentativa de aliviar seu tédio causou uma tremenda quantidade de danos, incluindo a destruição de todas as essências de sangue que tinham encontrado. Como Sudo disse, não é muito importante se o discípulo sabe ou não o que estamos fazendo. Crack. Mary cerrou os dentes. Seus olhos brilhavam com malícia. Ele deve ter vindo com algum plano em mente. Agora, alguns incidentes com certeza vão explodir, como da última vez. Existe a enorme possibilidade de que todo o nosso trabalho vá por água abaixo de novo se esse é o caso. Deveríamos usar as pedras lágrimas de sangue contra ele. Não vai ser o suficiente, Mary disse, enquanto interrompia Chemical. Ela balançou a cabeça e continuou. É óbvio que ele conseguiu contornar as limitações do sistema da torre, assim como a minha professora. Não vamos conseguir sobreviver usando as pedras para aumentar o nosso poder mágico. Precisamos recuperar a proteção do sistema da torre a todo custo. O discípulo está fora das limitações da torre. A realização de Chemical desse fato absurdo ficou aparente em sua expressão facial. Sei como. Confie em mim, eu tenho certeza. A tribo dos Unichifres não encontrou o próprio meio de não precisar mais depender do sistema. A Chemical engoliu em seco de repente sem pensar. Até mesmo um idiota entenderia as implicações. Todos os Rankers sabiam da parede insuperável da tribo dos Unichifres, o Mugong. Então o que podemos fazer? Chemical perguntou como uma voz trêmula. Os olhos afiados de Mary brilharam. Vamos ter que adiantar os nossos planos isso. Apesar de não termos encontrado a localização exata da essência de sangue, nós sabemos do local aproximado, então vamos até lá. Diga a Sudo e aos outros irmãos para começarem uma revolta imediatamente, ao usar as pedras lágrimas de sangue para recuperar a proteção do sistema da torre. Os irmãos se rebelariam e confrontariam os administradores do escritório central. Durante a confusão, Chemical e Mary entrariam no coração da caverna e pegariam a essência de sangue. Se a revolta fosse um sucesso, a caverna de Yanek cairia nas mãos da Irmandade. Mesmo se a revolta falhasse, eles ainda teriam adquirido a essência de sangue, então era uma vitória garantida. Apesar de estarem agindo um ano antes do esperado, eles já estavam quase prontos para se mover. Chemical se levantou sem hesitação. A loucura em seus olhos, que tinha sido reprimida por Mary, reapareceu e se espalhou pelo seu corpo. Mary também se levantou para fazer o que precisava ser feito. De repente a caverna inteira começou a tremer. Calafrios desceram por suas espinhas assim que levantaram suas cabeças instantaneamente com expressões rígidas. Pedaços de pedra e poeira caíam no chão e rachaduras começaram a aparecer e a se espalhar pelo teto com a intensificação dos tremores. Impossível, aquele desgraçado já começou a agir. Apesar de já esperarem que o discípulo do rei Marcial agisse sem nenhuma preocupação, nenhum deles achava que ele causaria uma comoção somente algumas horas depois de chegar. Os guardiões como Tarnek estariam monitorando de perto qualquer desenvolvimento a partir de agora. Eles tinham acabado de planejar a própria revolta, mas naquele curto período de tempo, o impensável já tinha se tornado realidade. O discípulo do rei Marcial era ainda mais maluco do que o professor. Kvang. Clang. Clunk. A caverna tremia como se estivesse começando a desmoronar. Merda! Os gritos de Mary foram engolidos pelo rugido das paredes da caverna que reverberavam. Capítulo 466, Escritório Central, 8 O quê?
Diga de novo, Tarnek disse com a testa enrugada, enquanto sua subordinada On entregava seu relatório. On abaixou a cabeça e respondeu: tentemos subjugá-lo à força, mas ele era poderoso demais, então fomos forçados a recuar. Sinto muito. Tarnek ficou sem palavras. Ele engoliu em seco. On estava se desculpando por sua falha, mas ela o tinha servido por décadas, completando todas as suas tarefas com precisão. Tarnek sabia que a situação era séria se On não conseguiu lidar com ela. No começo, ele achou que o relatório que ouviu era absurdo. Então ele finalmente entendeu como ela deve ter se sentido com vergonha e surpresa quando viu os eventos se desenrolando bem diante de seus próprios olhos. Dizem que o estudante é melhor do que o professor, então aquele cara deve ser ainda mais terrível do que o Rei Marcial. O antigo apelido do Rei Marcial era Desastre Ambulante porque ele causava destruição em todos os lugares que visitava e deixava para trás uma zona de desastres. Mas até mesmo aquele cara ficou quieto por 4 dias depois de entrar na caverna de Anek. E o novato já tinha causado uma confusão depois de somente algumas horas. Ele não parou só com a surra que deu nos prisioneiros e nos guardas, ele estava destruindo a caverna inteira. Quando contaram a ele que o novato tinha tocado no veio principal, Tarnek soltou um suspiro involuntário. Aquele cara maluco. Ele não sabia que se o lugar desmoronasse, ele morreria junto com todos os outros também. Porém, esperar que o discípulo do Rei Marcial possuísse senso comum era ridículo, então Tarnek deixou esse pensamento de lado. A pergunta de como esse discípulo do Rei Marcial escapou das limitações do sistema também apareceu brevemente em sua mente, mas, mais uma vez, ele sentiu que era inútil usar senso comum para encontrar uma resposta. Tarnek organizou seus pensamentos às pressas. Para o escritório central, a caverna de Anek era um lugar especial que não podia ser danificado já que era uma mina que continha minerais importantes como as pedras lágrimas de sangue, o material principal da adamantina. Era uma fonte de recursos indispensável para o escritório central que estava precisando constantemente de dinheiro. Também era um lugar onde era possível obter pistas sobre seres externos, incluindo os deuses do outro mundo, então não poderia ser arruinado assim. Perder a caverna de Anek seria um golpe financeiro fatal para o escritório central. Tarnek também estava preocupado em perder Laplace antes de conseguir tirar todas as informações dele. Além de tudo isso, Tarnek pensou, isso é inaceitável. Como um antigo rei maligno que era idolatrado por todos, seu orgulho não permitira essa falha. Se ele fosse tratado da mesma forma que no incidente do Rei Marcial, ele preferiria morder sua língua e morrer. A partir de agora, todos os guardas devem se reunir nos locais que eu designar. Mantenham os prisioneiros sob controle com o mínimo de pessoas possível. Todos os outros devem se preparar para o combate. O nosso alvo é o Rei Sombrio. Não importa o que aconteça, capturem-no a todo custo. Se necessário, eu permitirei que o matem. Tarnek enviou uma mensagem para todos os cabeças de ponte espalhados pela caverna, independentemente se estivesse trabalhando ou dando uma pausa. O propósito da existência do escritório central era administrar o local e manter a ordem. Naturalmente, a intervenção direta com os jogadores estava sujeita às sanções do sistema. Então, apesar de o escritório central usar o sistema da torre para lidar com os prisioneiros, eles nunca os puniam fisicamente. Se os jogadores fossem feridos ou mortos, o escritório central sofreria uma perda muito maior em retaliação. O fato de que ele disse que seus subordinados poderiam matá-lo significava que Tarnek assumiria toda a responsabilidade. Ele estava mostrando sua disposição para resolver esse problema a qualquer custo. Entre em contato com o escritório central imediatamente. Preciso da ajuda da equipe de força policial especial. Diga a eles que preciso de forças que estejam prontas para agir imediatamente. Avise-os que o oponente é um jogador que dizem ser um dos 9 reis e que ele é um monstro que também é um discípulo do Rei Marcial. Quando On estava prestes a aceitar a ordem com um aceno de cabeça, outro mensageiro apareceu entre os dois. Era Neng.
Diferente de Yon, que era subordinada de Tarnek na caverna, Neng era o braço direito dele. Ele servia Tarnek há 1000 anos desde o mundo demoníaco. Ele também era o vice-diretor. A expressão de Neng estava rígida. Tenho uma mensagem urgente. O que era mais urgente do que impedir a caverna de desmoronar? Tarnek estava prestes a dizer para Neng segurar o relatório de qualquer informação insignificante até que derrotassem Yonvou, mas quando ouviu o que Neng disse, ele ficou de olhos arregalados, incrédulo. Shemikal e os outros prisioneiros da Irmandade se rebelaram. A resistência dos prisioneiros é tão poderosa que os guardas estão tendo dificuldades para contê-los. O que? Era um desastre dramático um atrás do outro. Tarnek estava encarando uma montanha enorme de problemas. Bum! 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 O interior da caverna tremia violentamente. O que está acontecendo? Enquanto absorvia os veios de minérios com a espada devoradora de espíritos de Hades, Yonvou ficou perplexo com o desenvolvimento inesperado. As pedras lágrimas de sangue reconhecidas pela percepção extrasensorial foram absorvidas através da espada devoradora de espíritos de Hades. Você adquiriu 15 pedras lágrimas de sangue de qualidade alta. Você adquiriu 179 pedras lágrimas de sangue de qualidade média. Você adquiriu 90 pedras lágrimas de sangue de qualidade média alta. As pedras lágrimas de sangue obtidas foram refinadas. Você conseguiu criar e adquirir um novo tipo de minério, essência de sangue. Você adquiriu 3 essências de sangue. Você adquiriu 3 essências de sangue. Pedras lágrimas de sangue eram o ingrediente principal da adamantina, então Yonvou planejava adquirir várias delas se tivesse a chance. Ele queria recriar a adamantina nova, que usaram para criar Knei, para aumentar o poder da espada devoradora de espíritos de Hades. E para matar 2 pássaros com uma pedra, ele pensou em sequestrar a Lorde Vampírica também. Mas as pedras que absorveu com a espada devoradora de espíritos de Hades se combinaram para criar algo completamente diferente. Essência de sangue categoria. Minério rank. ENS. Descrição. Um minério completamente novo criado da concentração e purificação de várias pedras lágrimas de sangue. A cor do minério é mais forte do que a do sangue. A origem exata desse minério é desconhecida, mas parece que se origina do sangue solidificado derramado por uma grande entidade. Possui uma dureza extrema. Não pode ser usado facilmente, mas se o material essencial contido nesse minério puder ser purificado, uma enorme quantidade de energia pode ser adquirida. Baseado em sua qualidade, o minério possui o potencial de se tornar um tanque de energia. Yonvou nunca tinha ouvido falar sobre essência de sangue antes. Até mesmo seu irmão, que conseguiu coletar e reunir quase todas as informações e segredos da torre, nunca tinha se deparado com esse minério. Yonvou vasculhou os conteúdos do diário de seu irmão para ver se havia alguma informação, mas não conseguiu encontrar nada. Além disso, o rank e a descrição de tanque de energia chamou a atenção de Yonvou. Materiais de rankings nunca eram vendidos abertamente na torre. Além disso, se tinha o potencial para se tornar um tanque de energia, até mesmo rankers espumariam pela boca e ficariam cegos pela ganância. Já que todos queriam mais poder mágico, especialmente magos e elementalistas, Yonvou conseguiria pedir o preço que quisesse. Então a aparição desse novo minério não era algo ruim para Yonvou. Poderia não ter se tornado a adamantina que ele queria, mas se levasse para Brahmi Nova, eles conseguiriam fazer experimentos com o minério e criar vários itens. Porém, havia algo na energia da essência de sangue que parecia familiar. Era poder divino. Mas não era o poder divino de um deus da torre, era de um deus com características completamente diferentes. E assim como ele não conseguia entender como o caos rastejante apareceu na torre, Yonvou não entendia por que o poder divino desse deus do outro mundo estava aqui. Realmente parece com a essência de sangue coagulado de um ser vivo. A essência de sangue parece ter vindo de algo vivo e morto ao mesmo tempo. Porque o escritório central não fez nada sobre isso. Muito pouco se sabia sobre a origem das pedras lágrimas de sangue. Aqueles que estavam cientes de sua existência só sabiam que as pedras vinham das minas administradas pelo escritório central.
No entanto, para Yonvou, a essência de sangue era o verdadeiro estado do material, as pedras lágrimas de sangue eram somente partes fragmentadas. Então caverna de Anek, quais são as coordenadas exatas desse lugar? Yonvou sentia fortemente que esses locais classificados pelo escritório central como terras inexploradas poderiam na verdade conter segredos ainda maiores. Talvez eles até possuíssem a chave para entender o significado ou origem da torre. De qualquer forma, parecia que ele tinha se deparado inesperadamente com um dos segredos do escritório central. Isso era uma surpresa muito bem-vinda. Apesar de ter sido pego de surpresa no começo, não era algo prejudicial. Porém, uma outra coisa deixou Yonvou confuso. Uma revolta. As paredes da caverna tremiam violentamente como se fossem desmoronar a qualquer momento enquanto ele absorvia os veios de pedras lágrimas de sangue, mas os prisioneiros começaram a agir de forma estranha. Ao invés de ficarem aterrorizados e confusos, eles começaram a se mover de forma organizada como se já estivessem esperando por esse momento. Eles se reuniram em formações e os que estavam na retaguarda começaram a atacar os guardas com armas e suprimentos que tiraram de algum lugar. Além disso, a maioria dos prisioneiros tinha engolido punhados de pó de pedra lágrimas de sangue, liberando o poder mágico que tinha sido restringido. O sistema da torre e suas funções retornaram para todos os prisioneiros. Quando recuperaram suas habilidades, efeitos impressionantes preencheram a caverna, fazendo com que os cabeças de ponte sofressem vários ferimentos. Não importava como os cabeças de ponte eram fortes, a quantidade de prisioneiros era maior que a deles. Além disso, já que estavam em um túnel estreito, não havia muito espaço para se esquivar dos ataques. Ainda assim, os cabeças de ponte não caíram tão facilmente. Livrem-se dos guardas. Como se atreveram a nos tratar como escravos esse tempo todo? Podem se considerar mortos. Em nome da Irmandade, nós vamos punir o escritório central por monopolizar as pedras lágrimas de sangue e assumir o controle da torre. Os prisioneiros usavam picaretas e lanças de bambu como armas enquanto ativavam suas habilidades. Merda! Parem eles. Como eles escaparam das limitações do sistema? Isso é importante agora. Malditos jogadores. Se qualquer um ouvisse o que eles estão dizendo, achariam que estamos nos aproveitando deles. Foram vocês que ficaram cegos por dinheiro e resolveram ficar aqui. Tarnet vai chegar em breve. Aguentem até lá. Do lado dos cabeças de ponte, os guardas estavam tentando restabelecer o sistema para restringir os prisioneiros mais uma vez. Enquanto isso, eles usavam suas autoridades e direitos como guardas do escritório central para erguer rapidamente uma defesa. Um impasse se formou entre aqueles que estavam atacando e os que estavam defendendo. Ninguém parecia se importar com os pedaços de pedra da caverna que caíam ao redor deles. Cara, quanto caos! Como é que essas coisas sempre acontecem aonde quer que você vá, mestre? A sua habilidade de criar caos e destruição não é mais uma arte, parece com um fato científico. Chamon comentou como sempre, mas Yonvou ignorou e franziu a testa. O meu plano de sequestro falhou. Ele queria usar o caos da implosão iminente da caverna para sequestrar os suspeitos de serem a Lorde Vampírica e sumir discretamente. Tarnet ficaria distraído tentando acalmar a confusão depois que parte da caverna desmoronasse, permitindo que Yonvou escapasse. Então ele usaria essa chance para encontrar Laplace, mas seu plano tinha sido arruinado. Havia certamente uma confusão, mas isso criaria o efeito oposto que ele desejava. Estava claro que os prisioneiros estiveram planejando uma revolta há bastante tempo e acabaram se revoltando coincidentemente ao mesmo tempo que Yonvou planejava fazer a caverna desmoronar. Ele sentia como se tivesse levado um golpe certeiro na cabeça. Além disso, os prisioneiros tinham descoberto um modo não convencional de se libertar dos limites do sistema, então tentar sequestrar alguém durante o caos seria impossível. As coisas estão ficando complicadas demais. Onde estão vocês? Quem conseguiria iniciar algo dessa escala evitando o olhar do escritório central? Yonvou tinha dois suspeitos em mente: a Irmandade da U de um Mar do Tempo.
Os dois eram classificados como grandes clãs, mas os jogadores os consideravam como organizações secretas, já que raramente se envolviam em atividades externas. Sem surpresa nenhuma, nada se sabia sobre seus movimentos ou propósitos. Yonvou também não teve muito contato com eles, então Yonvou achava difícil de entender seus objetivos. Também pode ser obra da Lorde Vampírica. Mesmo que a Lorde Vampírica tenha conseguido manter sua identidade oculta na caverna de Anek, era possível que ela estivesse usando suas habilidades abertamente agora e usando uma carta na manga. Ou poderia ser os dois. Yonvou não podia ignorar a possibilidade de que a Lorde Vampírica poderia estar tomando vantagem da situação para seus próprios propósitos. Yonvou tinha planejado entrar e sair furtivamente sem causar muita bagunça, mas, no fim, com uma situação complicada dessas se desenrolando, Yonvou decidiu que precisava agir. Onde estão aqueles caras? Usando sua percepção extrasensorial, Yonvou percebeu que os culpados principais do caos, Chemical e Halfling Mary, não estavam em lugar nenhum. Yonvou rapidamente expandiu sua percepção extrasensorial para cobrir uma grande área. Ele encontrou um grupo de 5 pessoas nas profundezas da caverna, correndo na direção da área inexplorada que Tarnekos avisou para não entrar. Também era um caminho para o coração da caverna. Então eles estão usando os peões para se rebelarem e chamar a atenção enquanto eles vão atrás do que querem. Fazer os outros olharem para um lado enquanto vão para o outro é uma boa estratégia, pelo menos seria uma boa estratégia se ele não estivesse ali. Yonvou levantou a cabeça enquanto se segurava de dizer em voz alta o que estava pensando. Ele já tinha absorvido todas as pedras lágrimas de sangue dos veios. Somente resíduos haviam sobrado, então ele não estava mais interessado em continuar absorvendo. Mesmo se ele não fizesse nada, a caverna provavelmente desmoronaria em breve por causa dos choques constantes. Shannon, Anriori, finalmente podemos causar nossa própria bagunça. Você sabe como é chato só poder assistir enquanto o mestre se diverte? Diga-nos suas ordens. Puxem as forças de Gilf e Tarnek até aqui. Enquanto isso, eu vou atrás do grupo de 5 pessoas que está indo na direção do coração da caverna. Pode deixar comigo. Entendido. SSSS. As duas sombras se separaram da sombra de Yonvou e viajaram pela caverna a uma velocidade tremenda. Bom, seu pedido é uma ordem. Um portal vermelho apareceu embaixo dos pés de Yonvou por um instante antes de seus arredores mudarem completamente. Abaixo de seus pés, Yonvou viu 5 pessoas, incluindo Chemical e Halfling Mary, correndo pelo túnel. De repente, como se tivessem sentido uma aura mortal, Chemical e Mary pararam de correr e levantaram as cabeças. Você! Asas celestiais! Svish! Yonvou desceu enquanto suas asas se abriam. Ele não sabia quando Tarnek conseguiria encontrá-lo, então Yonvou queria subjugar esse grupo rapidamente e se esconder. Ele não tinha tempo para gastar conversando. Seu primeiro alvo foi Chemical. Você! Chemical já tinha recuperado suas habilidades. Com o rosto contorcido, ele tentou contra-atacar. Essa era uma oportunidade de devolver a humilhação que recebeu mais cedo. Chemical não tinha certeza se conseguiria confrontar Yonvou se ainda estivesse limitado pelo sistema, mas agora que tinha recuperado os poderes que deram a ele o nome de Carrasco das Areias Quentes, ele achou que conseguiria acabar com a raça desse cara arrogante. Bom. Mas Chemical nem teve a chance de levantar um único dedo enquanto caía no chão, espumando pela boca e inconsciente. Seu corpo foi sugado rapidamente para as sombras. Engula ele! Mary gritou. Svoosh! Uma força de sucção tremenda explodiu da palma esticada de Mary. A espada vampírica de Bathory. Alguém além de Yonvou estava usando a habilidade única da Lorde Vampírica. Continua no próximo vídeo.